Seguimos ao vivo aqui no Entre Nós e agora sim com um especialista no tema combustíveis. Nosso convidado de hoje é o Eberaldo Almeida, que já foi diretor da Petrobras e presidiu também o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Boa tarde, muito obrigada por atender a nosso pedido, porque é importante a gente entender o que vai acontecer daqui para frente. Boa tarde, obrigado pelo convite, à disposição. Então, é um pedido de ajuda mesmo, viu, Eberaldo? Porque, todo mundo entendeu, a cotação internacional não é a base do preço de combustíveis no Brasil mais, nem a cotação do dólar, 100%, nem a cotação do petróleo no mercado internacional. Mas, para mim, ficou um grande ponto de interrogação. O que dá para decifrar, entender do que já foi dito até agora pelo governo, na sua opinião? A primeira questão, assim, todas as commodities, né, que são cotadas em dólar, o petróleo é uma delas, a gasolina, o trigo, carne e tantas outras, né? Para a gente aqui, a gente que está no Brasil, a gente usa o real para comprar. Então, a questão da taxa de câmbio, ela é fundamental na hora da gente adquirir qualquer produto, seja no supermercado, seja no posto de gasolina. E houve uma desvalorização do real muito grande nos últimos anos, né, muitos anos. Eu costumo dizer, em 2014, a média do ano foi 2,37. Com R$ 2,37 você comprava um dólar. Hoje está em 4,90 alguma coisa, mas já teve em 5,60 para comprar. Então, isso significou, quando tem essa questão cambial, a gente precisa de mais reais para comprar um dólar, significa que a gente ficou mais pobre. A gente precisa de mais reais, que é a nossa moeda, para comprar o mesmo dólar. O que a gente vê no mercado de combustíveis não seria diferente de todas as demais commodities, no café, no trigo e assim por diante. Mas com a questão da pandemia e a questão da guerra na Rússia, a Rússia ser o maior exportador líquido de energia no mundo, né, contando gás, petróleo e derivados, na época, o impacto foi muito grande no setor e o petróleo chegou aí a $130 o barril. E somado isso com as sanções autoimpostas pelos países do Ocidente, né, que falaram, eu não vou mais adquirir produtos que eu adquiria da Rússia, você gerou toda uma mudança na logística mundial de energia, né, notadamente gás, petróleo e derivados, e que, de fato, perturbou bastante o ambiente. E aí os agentes perdem um pouco a referência, porque não é só a questão do preço, mas a questão de seguro. Você vai importar uma carga de petróleo, qual a seguradora que vai assegurar uma carga, que é uma carga que vale R$1,5 bilhão de reais, R$1,2 bilhão de reais, tendo o risco de uma guerra, de ser atingido esse navio. E aí tem várias outras questões que transcendem só esse preço específico. Então, aqui, voltando para a questão no Brasil, a gente enfrentou uma situação que foi única, uma questão de volatilidade muito grande. Mas isso se somou com o ambiente político, né? A gente estava num período eleitoral e a gasolina é um item muito sensível. Então, isso fala muito diretamente com o povo. Então, a gente viu promessas de campanha do atual presidente de abrasileirar o preço, né, do combustível, mas a gente vai abrasileirar o preço do café, da soja, do trigo, que são itens até mais centrais no consumo do brasileiro do que a própria gasolina. Nem todo mundo tem carro, agora todo mundo come um macarrão, né, come pão, né, precisa de fato se alimentar. Então, essa questão que eu vejo, essa nova estratégia da Petrobras, tirando o preço de paridade de importação, que é o que você faz normalmente em países de economia aberta, ou é preço de paridade de importação, se o país é autossuficiente naquele produto, ou preço de paridade de exportação, se de fato o contrário, né? Preço de paridade de exportação, se o país é autossuficiente, então no petróleo a gente pratica exportação. Em combustíveis, no caso do diesel e tal, a gente pratica importação. Por quê? Porque 30% do diesel ainda é importado para poder abastecer o mercado nacional. Então, isso é como funciona a economia. Então, o que eu vi, assim, do que foi dito, e obviamente que a Petrobras não aprofundou muito, mas tem algumas coisas cifradas ali. O que eu entendi particularmente da nova estratégia é que o preço de paridade de importação vai estar ali, vai ser considerado, quando ele fala de preços internacionais, também das questões nacionais, que nunca deixaram de ser levadas em consideração, porque cada ponto de abastecimento, o combustível chega num custo diferente, um custo de internalização é diferente. Uma coisa é você receber lá no Pará, importando dos Estados Unidos. Outra coisa é você receber lá no Rio Grande do Sul. Você tem maior custo de transporte, tem questões de logística envolvidas aí para poder alimentar o interior e assim por diante. Então, as questões nacionais também já eram levadas em consideração. Então, não é a novidade levar em consideração mercado nacional e internacional. Preços competitivos, que significa preços competitivos.
né? Você tem que manter preços competitivos, porque se o seu preço é maior do que o preço internacional, o importador vai trazer de lá e vai inundar o mercado e você vai perder mercado. Então, você tem que estar sempre prezando por preços competitivos. Quando fala em rentabilidade de maneira sustentável, foi outro recado nessa nota da Petrobras, no discurso do presidente Jean Paul, obviamente, você não pode praticar preços muito abaixo do mercado, que você compromete a sustentabilidade da empresa. A empresa tem que investir, ela tem que ter rentabilidade para investir e poder produzir mais, né, e gerar maior competição, né, porque excedente de produto gera baixa de preço, né? E se a empresa não tiver capacidade de investir e não tiver excedente de produto, o preço pode subir por uma questão de uma possível falta. Eberaldo, então, assim, desculpa te interromper, só para a gente, assim, porque é um mercado difícil de compreender. A gente, como consumidor, todos nós queremos o combustível mais barato na bomba. Fato. Inclusive, para que o transporte de cargas no país não pese tanto nos demais produtos. Então, todo mundo olha a notícia, como consumidor, a notícia, opa, vai baixar, notícia boa. Opa, não vai seguir o dólar. Quando o dólar estiver nas alturas, não vai doer tanto no nosso bolso. Parece notícia boa. Porém, primeiro para entender, assim, para falar bem claramente, eu estou entendendo que vai ter um mix. O governo vai ficar ali de olho na cotação internacional, de olho no dólar, mas em vez de repassar cada repique, cada alta que o dólar tiver, cada elevação na cotação internacional que tiver, em vez de passar direto para o bolso, a Petrobras vai ficar acompanhando, levando em conta custos nacionais aqui, tentando fazer algo um pouco abaixo do que seria o preço mais alto. Então, uma regra mix, eu estou entendendo isso. Mas a questão é, essa matemática, essa regrinha, a fórmula, não tem que ficar clara para a gente saber assim, tá, mas então vai ser um voo cego, eu não vou saber exatamente o que vai acontecer. O mercado vai ter que conviver com uma nova política mais nebulosa, sem a gente saber exatamente como é? E só para complementar, perdão, claro, Adriana, favor. Perdão, Eberaldo, eu entendi que vai ser feito um cruzamento de dados, né? Só que alguns dados são bem objetivos, como o preço do petróleo e o preço do dólar, e outros dados talvez não sejam tão objetivos, sejam dados mais subjetivos. E aí está a dificuldade do entendimento, Eberaldo. A questão é exatamente, acho que vocês mataram a questão. A regra ficou muito subjetiva, né? Porque a questão de preço de paridade de importação, todo mundo sabe. Qualquer um é só pegar lá qual é o preço do petróleo, tem os custos de internalização, você sabe para onde foi. E é importante a gente dizer que a gente enfrentou um período de volatilidade onde o preço tinha subido. O petróleo chegou a $130 o barril, hoje está a 75, né? Os preços têm baixado. Então, essa redução que houve na gasolina e no diesel é porque os preços que a Petrobras estava praticando já estavam acima do preço de paridade de importação. Então, ela teve que abaixar por conta disso. Eles não baixaram por conta da nova estratégia. A nova estratégia, a nova política, ela está olhando para frente. Aí a gente vai ver o que vai acontecer. O mundo em recessão tende a jogar os preços para baixo, das commodities para baixo, commodities energéticas, inclusive aqui, petróleo e combustíveis. Então, e quando a demanda voltar, né, e os preços começarem a subir, como é que a Petrobras vai reagir nesse cenário? Isso não ficou claro. Então, essa regra que vocês colocaram aí, como seria interessante a gente entender como é que vai ser feito, na questão anterior, no preço de paridade de importação, todo mundo sabia, tanto que o setor de importação tinha lá no site dele qual é o preço de paridade, qual é o preço que a Petrobras está praticando em relação à paridade. Isso estava claro. Agora, com a nova estratégia, isso não fica muito claro, então ficou um pouco mais subjetivo, né? Então, de fato, é isso que vocês falaram. E aí, para o consumidor, fica muito confuso saber, quando ele chega no posto para abastecer, se ele está pagando um preço dentro do que está anunciado, dentro da expectativa de redução ou não. Então, vou te dar um exemplo. Eu falei aqui na abertura, Eberaldo, que o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, que inclusive, né, vai ter que dar explicações, inclusive no Congresso, para deixar mais clara essa regra, soltou preços médios, expectativas de preços médios. Então, eu falei com o nosso ouvinte, como uma referência, 5,20 o litro da gasolina. E vários ouvintes imediatamente já disseram, bom, mas não faz muito sentido, porque eu já estou pagando 4,90, 4,95. Tem vários ouvintes dizendo que já pagam um pouco abaixo, justamente porque já estão sentindo o reflexo dessa queda do barril de petróleo no mercado internacional, que, como você disse, bateu a 130,
hoje tá em torno de 75, ou seja, a gente já sentiu uma redução no preço em função dessa mudança no mercado internacional. E aí a gente acaba ficando confuso no meio disso tudo, mas está divulgando preço médio de 5,20, já tem gente pagando 4,95, sempre é divulgada a redução nas refinarias, o consumidor fica louco na hora de saber quanto é que aquilo vai de fato baixar no preço dele. Sim. A gente fica perdido, literalmente perdido. Tá justo ou não tá justo? Ninguém sabe dizer. Não, tá justo. Olha só, quando ele fala da gasolina A, que é a gasolina totalmente derivada lá do petróleo, feitas nas refinarias. Mas no Brasil, por questão de mandato, de lei, a gasolina que é vendida no posto, ela tem 27% de etanol, né? Que é o álcool anidro, que é adicionado. O valor do álcool não desceu, né? O valor do litro do álcool ele é até mais caro do que o da gasolina. Então, você tem que somar 27% de álcool anidro na gasolina. Então, a gasolina ali naquele litro que é vendido no posto, ela é 73% do volume. Então, ela caiu, a gasolina A caiu de 3,18 para 2,78, caiu 40 centavos. Né? Mas como ela é 73%, né, esse valor naquele litro que é vendido no posto é 73% de 40 centavos, que dá praticamente 30 centavos. Então, isso aí é o que representa a queda no litro da gasolina no posto dessa redução que a Petrobras fez na refinaria de 40 centavos. Agora, se o etanol cair de preço, aí pode ser, né, além dos 30 centavos. Se o dono do posto baixar a margem dele ou manter a margem percentual que ele tinha antes, já que o valor agora está menor, esse acréscimo vai ser menor. A distribuidora... Então, assim, os impostos, tem uma série de coisas que agregam aí para chegar no preço final. Então, o que o consumidor tem que fazer é ficar de olho, é comparar preços mesmo, porque não basta simplesmente você ter o preço da refinaria, porque a distribuição e o próprio dono de posto ficam com uma margem grande do preço final, né? Representativa, vamos dizer assim, e o imposto também do preço final. E o momento é o momento de fiscalizar. São mais de 42 mil postos de gasolina no Brasil e é praticamente impossível um órgão público como a ANP fiscalizar todos eles, não vai conseguir. Então, a questão do consumidor, de fato, comparar e usar a mídia social, eu acho que a informação é o grande aliado aí da população. Isso, Eberaldo. Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar uma foto da bomba, o preço que está pagando agora, hoje, perto da sua casa, tira uma foto e fica lá, na sua galeria de foto. Semana que vem você vai de novo, tem que baixar. Alguma coisa tem que baixar se o anúncio foi feito de redução. O Fábio, que é mais tecnológico, Eberaldo, ele vai levar uma calculadora financeira. É HP, não é calculadora normal, não. Leva uma HP, exatamente. Para fazer a conta direitinho. Nossa, mãe, só se eu for abastecer junto com o Fábio, para ele fazer essa conta. Eberaldo, vamos ficar em contato para em outros momentos, havendo respostas para esses pontos de interrogação, a gente volta a esclarecer nosso ouvinte aqui. Viu? Obrigado. Obrigada demais pela ajuda. Abraço, valeu. Tchau, tchau.